O Dr. Kepp escreve aqui na página 93 que a escolha da doença não é percebida, porque é a ausência de consciência. A pessoa é, no momento, o que desejou ser. Se é doente, é porque preferiu a doença. Mas a questão mais importante é que o ser humano não percebe sua escolha do mal, porque essa escolha, é a ausência de consciência. Então, como que a pessoa vai perceber uma coisa se ela está naquilo, no mal? É por isso que ela precisa fazer um esforço para ver essa escolha que ela fez, no sentido de poder escolher uma vida saudável, algo melhor para ela. Eu gostaria de citar o exemplo de um cliente que é um engenheiro eletrônico, muito bem sucedido, já há muitos anos, e de repente agora resolveu que ele se realizaria mais se tornasse músico, que é uma coisa que ele nunca fez na vida. Então, o Dr. Kepp explica bem isso aqui no capítulo, na página 30 do livro, onde ele diz que o ser humano não se encaminha para o bem, mas para a sua destruição. Então, isso é o que se nota nesse exemplo. Muitas vezes a pessoa pensa que vai dar um passo para a sua felicidade, mas na verdade ela está destruindo justamente o que sempre o beneficiou, o auxiliou, o impulsionou na vida. Então, é importante a pessoa perceber como ela destrói o bem em muitas instâncias na vida, achando que está se ajudando. O Dr. Kepp fala sobre virtude. Vamos dizer que a virtude é ser o que originalmente é. Imagine, o leitor, se os animais, plantas e minerais lutassem como o homem para não ser o que são, como seria o universo. Por exemplo, se a vaca um dia falaria que eu não quero ser mais vaca, inclusive eu não quero dar leite para ninguém, como que seria a nossa vida? Mas que o ser humano faz coisas contra leis da natureza, contra leis da ética. Ele chama esse fenômeno livre-arbítrio. Mas quando o ser humano faz isto, ele não usa livre-arbítrio, mas ele faz um crime contra essas leis. A humanidade, de uma forma geral, se interessa por notícias dolosas do que mais pelas positivas e virtuosas, querendo tirar o bem do mal. Ou seja, é muito constante a gente ver nos jornais, por exemplo, que se dá muito valor à desgraça, né, no noticiário, ou os hospitais que estão lotados, né, de pacientes, porque eles dão valor mais à doença, ou a pessoas que gostam de esportes perigosos, que são suicidas, né, ou as ruas completamente sujas, né, dando valor assim ao lixo, à sujeira em si. Só é saudável quem quer e faz enorme esforço para conseguir. Mas para ser doente, basta deixar as coisas correrem por si. Isso eu vejo claramente na prática, com clientes e na própria vida, que nós temos uma ideia que é fácil fazer o bem, que a pessoa não precisa fazer esforço. E não que para fazer o bem requer um esforço enorme. Eu vou pôr aí um autor muito importante para entender bem o que nós falamos. Veja quem é. Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele seguiu Platão. Ele é do século IV e ele é praticamente um convertido. Ele seguia aquela filosofia de Zoroastro, né? Que o ser humano tinha a matéria que era inadequada e tinha o espírito, portanto a alma, dividindo o ser humano em duas partes. Mas, de qualquer modo, ele conseguiu trazer uma espiritualidade do Platão para a sociedade romana daquele tempo. E com isso houve uma difusão enorme do cristianismo, porque ele mostrou uma relação muito grande entre a filosofia dele, a filosofia que ele trouxe lá da Pérsia, porque ele era do norte da África, e o cristianismo. Então vejam um cartaz aí para esclarecer meu ponto de vista. Formação do ser humano. No centro, o ser humano.
Então, veja, é um triângulo, né? Que o ser humano é semelhante ao ser divino. Ele tem o aspecto do sentimento, veja lá, do amor, né? Que é a base. É como Deus, né? Deus Pai é o amor, é a base de tudo. Depois o raciocínio do outro lado, que é a verdade, que seria Cristo, né? E depois lá em cima a estética, a beleza. Então são esses três elementos que são formados pela energia escalar. Veja, ó, ao redor da roda. Essa energia escalar fez o ser humano. Agora, eu vou mostrar num outro cartaz o que aconteceu. Veja em seguida. O ser humano vive dentro da energia divina. Lá no centro, mais uma vez, no triângulo, o ser humano. Agora, veja ao redor, né? Que tem a soberba, a ira, a inveja, e tem também o rancor. Quer dizer, tem os aspectos negativos, porque a inveja, a soberba, a ira, o rancor, o ódio são a privação a todo esse bem que o ser humano tem. Aqui o senhor coloca, né? Energia maligna, anti-energia, máscara, energia temporária, energia artificial. Então veja que essa atitude que o ser humano adotou pela vontade de contrariar, né, a energia divina é que levou o ser humano para os males que tem, para as doenças. Agora, se o ser humano conscientizar isso que nós estamos mostrando, ele volta ao bem, na medida do possível. É só ele querer, pela vontade, ele saiu do bem. Pela vontade, ele pode voltar ao bem. Então é uma questão de vontade. Se vocês têm boa vontade, não tem um dístico que fala em dezembro, né? Que felicidade aos seres humanos de boa vontade é isso. O ser humano que tiver boa vontade retornará a esse bem que perdeu. Agora, veja um autor muito importante. Anselmo de Canterbury. Esse Anselmo, ele tinha a ideia de que a pessoa tinha que acreditar para entender, compreende? Que primeiro vinha a teologia, e a teologia levava então a um conhecimento que depois ele passou para a filosofia e depois para a ciência. Então veja esse dístico que eu vou colocar aí. A ação correta faz o verdadeiro conhecimento. Então note que eu mudei um pouco o dístico dele. Eu não acho que é questão de crer só, compreende? Que vai resolver todo o problema da humanidade. Porque ele falou isso no século XI, do 11 para o 12. E não houve uma correção de toda a humanidade. Agora, por causa dessa ideia dele, a humanidade saiu da fase mediana, né, da Idade Média, melhorou muito. Então eu criei um outro dístico. Veja aí. Ponha-se em ação para entender. Actio ut intelligam. O Anselmo, ele colocou uma outra frase, ele colocou a frase credo ut intelligam, compreende? Creio para entender. Agora eu coloco ponha-se em ação, mas ação boa, é claro, né? Se é uma ação mafiosa, não leva ao entendimento. Mas ponha-se na ação boa, na atitude boa, e você vai entender muita coisa que você não consegue entender. Agora, veja, ao lado dessa filosofia meio esquisita, anglo-saxônica, os Founding Fathers, né, os pais da pátria americanos, eles conseguiram, através da ação dele no bem, da ação de cada um no bem, e levando para os Estados Unidos, eles conseguiram fazer aquela nação a primeira do mundo. Veja quem são. Thomas Jefferson, John Adams, Thomas Paine. Então, esses 4 pais da pátria, né, que eu mostrei 3, mas são 4, eles deram ênfase enorme aos direitos humanos. Então, eles tinham a ideia de fazer lá um reino de Deus. Eles trouxeram da França essas ideias
que se tornaram fundamentais para fazer aquela nação a primeira do mundo. Inclusive que eles tinham, né, uma atitude pragmática. Eles achavam que a questão da ação, mas ação boa, né, é que resolveriam todos os problemas. E nós sabemos, pelo nosso trabalho, pela ciência que nós temos, que a ação boa, que a ação pura, vamos dizer, é a base, inclusive, da inteligência, é a base do amor, é a base da estética. E outra coisa também que eles deram grande valor era a liberdade da imprensa e também a questão do poder, para a pessoa não ter muito poder, porque a pessoa pode, no poder, descarregar seus problemas e tornar a nação inviável. Então, veja agora esse cartaz rapidamente. Quem está no bem? Primeiro, é quem está mais próximo da verdade, no trabalho bom, na conduta virtuosa. Segundo. E quem está mais próximo do belo? Aquele conservando a estética onde trabalha e gostando do campo artístico. E quem pratica o bem? É aquele que procura viver a justiça, deseja o bem para a humanidade. E não tanto engajado em uma sociedade filantrópica ou religiosa, necessariamente. Então veja o último cartaz, né, que eu vou colocar aí. O ser humano é o que ele faz. Então veja que o ser humano é o que ele faz. Se ele faz o bem, é o bem. Se ele não faz o bem, então ele entra na doença. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, até a próxima.